Pegando aqui. Vamos lá, preparados? Sempre. 3, 2, 1. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectagro, o nosso 15º episódio. E hoje eu trago aqui um assunto que eu levantei essa bola, inclusive lá no meu perfil pessoal. Eu falei alguma coisa lá sobre o Plano Safra, e inclusive aqui eu repito, depois o Jardel vai me corrigir se eu falei algo errado ou não lá, tá? Eu falei assim, né, que algumas pessoas estavam surpreendidas porque este Plano Safra aumentou em 27% os recursos de possibilidade lá de crédito. Eu falei que isso em nada me surpreendia, porque como que foi os outros governos do nosso atual presidente? Com liberação de crédito. É assim que funciona a roda, de forma artificial, libera mais crédito, as pessoas têm a impressão de melhora da economia, mantém uma certa estabilidade. Bom, não preciso entrar aqui em maiores detalhes, mas o Plano Safra ele está aí. Acho que é uma importante ferramenta para o agronegócio, uma importante ferramenta para o produtor rural, e você tem que saber usar. Inclusive eu complementei essa minha informação dizendo que você não deve usar, o que eu devo fazer? Pegue o que você puder, pegue o que lhe for disponível e use da melhor forma possível. Aproveite esse crédito então. E para isso, eu trouxe aqui o Jardel, que é superintendente do Cicobi Canoinhas, inclusive por isso do uso do meu chapéu, um presente que eu recebi da Bianca, que está na agência do Cicobi aqui de Irati, na Rua 19. E o Jardel vai explicar pra gente um pouco sobre o crédito rural e vamos dar um foco no Plano Safra. Jardel, seja bem-vindo. E primeiro eu vou pedir para que você se apresente e já vamos entrar no assunto que a nossa pauta hoje está cumprida, né? Beleza. Boa noite, Arturo. Boa noite aos nossos ouvintes, né? A gente fica muito feliz, lisonjeado do convite, do qual poder fazer parte, né? Do Conect Agro, é isso? Isso mesmo. É isso, Arturo, Conect Agro. A gente fica feliz em poder falar do agronegócio, uma coisa que a gente está aprendendo a amar, porque apaixonado a gente já é, né? Então, poder socializar um pouquinho com nossos ouvintes aí, o que a gente pensa, como é que o Cicobi está vendo o agronegócio, falar com o nosso produtor rural também. Você falou um pouquinho de venha o recurso, utilize a educação financeira na propriedade, que é extremamente importante, fazer conta num país que não é fácil, onde a gente tem Selic de 13,75. Então, quando você tem um plano safra com condição menor, acho que tem que mesmo usar esse recurso, você está certíssimo, tá, Arthur? Então, a gente vem falar sobre isso. Eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou superintendente regional do Cicobi, né? Cicobi Canoinhas, que está na 19 aqui em Irati. Ano que vem completo 20 anos de Cicobi. O que eu tenho de idade. Na advocacia, né? Nós estamos falando profissional. Achei que então a gente é muito feliz, né? O Cicobi tem um carinho enorme pela empresa, se identifica, é uma empresa que tem uma essência rural. Então, falar de crédito rural para um sistema cooperativo que nasceu dentro de cooperativas de produção se torna um pouco mais fácil, né? Então, a gente está fazendo 20 anos de Cicobi, a gente atende a nossa região aí do Paraná. E a gente está à disposição aí, Arthur, para bater um papo, né? Para a gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre o nosso crédito rural em geral. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar aquela pauta ali que você trouxe anotado pra gente à mão, e depois no final aí a gente fala, vamos fazer o jabá do Cicobi, daí vamos contar um pouquinho mais dessa cooperativa. Qual que é o nosso primeiro assunto da pauta aqui? Já vamos pela pauta escrita. Vamos lá, Arturo, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre um panorama rural, né? Um panorama geral sobre como é que está o cenário do agronegócio, né? Porque hoje o mundo é globalizado. Isso. Né? Então o que acontece lá no extremo do país, do mundo, aí a gente vai se refletir aqui, né? Então se o chinês, como é que ele tá consumindo, não tá? Como é que tá o americano, enfim, tudo que acontecer lá a gente vai refletir diretamente aqui no nosso negócio. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? E eu acho bem interessante isso, até, né, como até falamos aqui antes das câmeras, é um papo que eu falo, né? Que assim, há 2, 3 safras aí atrás, né, até um pouquinho mais, o produtor ele foi surpreendido com uma explosão do valor ali, vendendo saca de soja a R$200 e todo mundo ia aquela festa, né? Depois agora estamos lá vendendo a 120. E aí o produtor fala assim, eu fui surpreendido com o preço do soja. Eu não acredito que você é surpreendido com o preço do soja. Toda essa informação o Cicobi tem, a rede bancária tem, a internet tem. Então, como que funciona? Como que assim, para o produtor, então, não cometer novamente se cometeu, né? Não cometer esse erro de só querer produzir sem se preocupar com essa parte de venda, gestão. Como é que tá esse mercado? Como é que tá fora daqui? Isso é importante, Arthur. Eu vou completar o que você falou, né? Quando você fala dele ser surpreendido, né? Quando iniciou a pandemia, a gente falava do novo normal.
Então era um novo normal. Então, quando a gente fala do cenário rural, para mim isso não é isso, é o normal. Agora é o normal. O que estava lá atrás era anormal. O que nós fomos surpreendidos foi com o nosso amigo Putin detonar lá a Ucrânia. Isso. E isso sim foi uma surpresa que eu, particularmente, enquanto ele não estourou a primeira bomba lá, eu não acreditava que ia acontecer isso. Então, realmente, o movimento que aconteceu na guerra da Ucrânia, a gente pode considerar como uma surpresa. Eu acho que o mundo não esperava, por mais ideologista que ele fosse, por mais ameaçador que fosse realmente materializar uma guerra, né, em pleno século XXI, enfim. Então isso sim foi uma surpresa, que sim movimenta todo o cenário macroeconômico de commodities, mas no tocante ao cenário agrícola, o que a gente também tem que considerar surpresa é sair uma commodity de 80 para 170, 180 até 200, isso é normal. Agora quando ela vem para o preço do patamar atual, a gente realmente se encontra num cenário atual. É claro que o produtor rural, ele cria expectativa e ele gosta de... Nós também queremos estar na bonança. Sim. Né? Então a gente vinha de safras muito boas, muito rentáveis, muito satisfatórias, né? E agora a gente encontra um cenário um pouco mais adverso e um pouco mais desafiador. Mas vou dizer para você, Arthur, considero um cenário normal. Né? Até porque também a gente tem que analisar um movimento de como é que está na China. A China está crescendo menos, a China vinha crescendo 7, 8%. Até 10 ao ano, agora tende a crescer menos. Temos um movimento inflacionário, um anúncio de desemprego, então ela acaba consumindo menos. Isso envolve também a cadeia do alimento, né, da carne, onde a carne estava com um start muito grande, e isso acabava levando também o preço de commodities, agora se estabiliza um pouco. Estados Unidos recessão, o mundo recessão, movimento de inflação, então o mundo compra menos, isso tudo influencia o nosso produtor rural aqui, que precisa montar uma estratégia para ele poder fazer uma média um pouco mais satisfatória da comercialização dele. Fazer uma média é importantíssimo. Nós nunca vamos vender na alta. E a gente sempre quer vender no mais alto. Então a gente precisa pensar numa média. Né? Olhar um comportamento histórico de preço de bucho na Bolsa de Chicago e assim vai. E estabelecer uma meta. Querer tudo às vezes é perder tudo. Então é importante a gente ter uma meta. De repente travar parte lá para compromisso que você já tenha com cooperativa, compromisso financeiro. Parte você vende na safra, se você tiver condição de especular, tiver capacidade de armazenagem, que a gente também vai comentar sobre isso, né? Aí sim, e você faz uma média boa, né? Agora, falar em surpresa, a guerra sim. Agora, de commodity, a gente tem que entender, olhar para 3 ou 4 anos atrás, como é que estavam os preços, né? Eu fiz até uma apresentação esses dias, e aí o meu último slide foi uma apresentação que eu fiz para um grupo de produtores rurais. Até agradecer aqui, foi um convite dos meus amigos da XP Investimentos aqui de Irati, a Maria Eduarda e o Gustavo Schuch. Eles me convidaram para falar para alguns produtores rurais. E o meu último slide era um desenho assim que eu fiz baseado em nada, baseado só na minha cabeça, mas era uma estatística, digamos assim, onde o produtor que tentava sempre buscar o máximo e eventualmente caía no mínimo, e outro que ia sempre buscando o preço médio. Então, pensando no longo prazo, como você mesmo falou, né? Vamos pensar, bom, trava um pouquinho aqui, um pouquinho eu já deixo para cobrir meu prejuízo, meu custo, um pouquinho eu já deixo para fomentar minha próxima safra, e eu especulo com um pouquinho, né? E vou sempre buscando um preço médio, ao invés de, não, eu vou guardar aqui e vou tentar ganhar tudo de uma vez, né? Esse ano ficou bem claro esse cenário, né, Arthur? A gente ouviu muito isso do nosso produtor rural, né? Até pedindo muitas vezes prorrogação de contas e contas de recurso controlado, onde não tem como prorrogar, porque ele estava segurando a safra, né? Pensando em vender num momento melhor. Mas infelizmente não é assim que funciona, né? O mercado não é assim que funciona. Então a gente tem que pensar realmente em até onde já está satisfatório a minha margem de ganho e pensar em média, né? E acompanhar o mercado, isso é importantíssimo. Também um movimento que a gente precisa entender é a capacidade produtiva a nível mundo, né? Que está se produzindo mais alimento também. E como é que está o estoque. Tem muito estoque, tem pouco estoque, como é que está. O produtor tem que estar ligado nessa informação, porque ela influencia diretamente aqui na ponta, na comercialização. E pensando assim, sem bola de cristal, falando exclusivamente desse cenário macroeconômico que você estuda, que você diria se um produtor chegasse para você aqui e falasse, olha, quero me preparar para a próxima? O que você indicaria? Qual seria o caminho aí, a estratégia que você passaria? Arturo, o que eu vou dizer para você é difícil a gente tomar um cenário e indicar, né? Porque a coisa pode dar um revés. Nós estamos falando, por exemplo, mercado de câmbio. A gente comentou há uns 40 dias atrás, em reunião do conselho, que o que eu poderia influenciar o mercado de commodities era o mercado de câmbio, onde a gente esperava um câmbio maior. E de repente nós vemos câmbio a 4,70. Se você olha o boletim Focus do Banco Central, todo o panorama agora já está diminuindo, olhava para câmbio a 5,30, 5,40.
de repente vem câmbio a 4,70. Quer dizer, o Brasil está sendo bem visto pelo mundo, com alguns arranjos locais, né? Uma inflação teoricamente controlada, se antecipou o movimento de juro do mundo, que continua subindo, nós estabilizamos, e certamente não dá para falar também, mas muito provavelmente teremos redução de taxa de juros já neste ano. Então o Brasil se arranjou, se antecipou o movimento, e isso influenciou no câmbio. Então a gente traçar um cenário que pode acontecer num país de tanta incerteza é muito difícil, tá, Arthur? Então não dá pra gente dizer, mas X ou Y tá bom. Não dá pra gente dizer. O produtor tem que fazer a conta dele. Quanto é que custou a safra dele, como é que é a conta dele, quanto ele precisa vender para ter uma margem satisfatória. Né? Agora dizer um cenário de que a commodity vai subir ou não dá pra gente traçar. É muita incerteza e um movimento globalizado que o que acontecer lá fora pode influenciar, né? E pelo que você acompanha lá nas agências, você acha que o produtor ele tá chegando saudável agora? Saudável, o bolso do produtor, né? Eu digo, ele tá chegando saudável nesse ponto ou essa última baixada aí deu uma quebrada na turma? Então meio, como é que você vê assim o cara que tá batendo lá na porta da tua agência? Você fez uma pergunta que eu gosto de falar muito internamente no Cicobi. Aí eu tô contando segredos do Cicobi agora, hein? Segredos do Cicobi, mas eu tenho dito o seguinte, Arthur. Produtor rural que está com extrema dependência de crédito ou teve problema de administração ou quis comprar demais. Então hoje a gente se encontra um movimento em que produtor rural com os índices satisfatórios de rentabilidade nas últimas safras, que se encontra com excesso de dependência de crédito ou não soube administrar, e às vezes trocou aquele trator que não precisava, muitas vezes porque o vizinho fulano tal trocou, acabou comprando coisa, enfim. Tinha uma promoçãozinha na Ford ali para pegar a Ranger Zero, né? Não vou fazer juízo de valor e nem questionar a decisão dele, mas a conta chega. Então esse produtor rural que às vezes teve uma dificuldade de administrar o recurso dele e a boa rentabilidade, esse tá endividado, né? Mas no geral o nosso produtor rural está bem capitalizado. Então a gente vê um produtor rural capitalizado. Então aquele que está com problema ou acabou comprando demais, pontualmente pode ter sido um problema de frustração, sim, nós estamos falando de um cenário genérico, né? Um cenário genérico, ou ele quis comprar demais, né? Ou ele tá... Que não pode falar? O produtor rural, ou ele não soube administrar, ou ele quis comprar demais. É isso que eu quis dizer. Vai ter que cortar. Não, isso aqui não. A gente faz de conta que corta aqui. Vai ter que cortar, vai ter que cortar. Não, me fugiu a palavra. Não. Mas aqui... Esse aqui ele deixa preto e branco e vai pro ar. Agora eu não sabia. Ele vai pro ar do mesmo jeito, vai né? Vai lá. E, bom, falando no crédito, dentro da forma como vocês veem o produtor, ou quando ele entrega para vocês os projetos deles e vocês fazem uma análise de crédito, quanto que, não só o Cicobi, mas a rede bancária no geral, assim, vê de saudável em relação a uma produção dele basear no crédito? Então, eu vou produzir hoje, sei lá, eu não sei que relativo a quê, mas 50% aqui eu uso crédito, 50% é capital próprio. Como é que vocês veem isso? Quanto que é o saudável para o produtor rural? Então vamos analisar sobre a necessidade de crédito para financiar toda a lavoura brasileira. Então hoje o produtor rural tem uma necessidade em torno de R$1 trilhão para financiar toda a lavoura brasileira. Isso você está falando de grandes e pequenos? Estou falando no geral. O plano safra é quanto? 420 bi. Significa que 60% da produção tem que ser com recurso próprio. Ou ferramenta própria, não tem fomento do governo. Então a gente considera assim um produtor que tem muita dependência de crédito e um produtor que tem de repente um excesso de área arrendada, por exemplo, paga aluguel com uma precificação um pouco mais alta, começa a ter dificuldade de ter margem satisfatória, principalmente quando a gente tem uma queda agora, né? Um movimento de commodity. Então o ideal é que ele tenha assim, faça reserva, até porque ele é uma empresa a céu aberto. Então isso também o nosso produtor rural precisa estar muito consciente que ele é uma empresa a céu aberto, que ele faça reserva e fique quanto menos dependente melhor, né? Acho que daí vai, também falávamos sobre isso antes, né? Que essa é a questão da gestão, né? Do produtor ter, saber, conhecer os seus números, né? E saber até onde ele pode. E acho que usar o crédito não é usar o crédito quando você está enforcado. É usar o crédito quando você analisa, opa, eu tenho esse dinheiro, mas se eu invisto aqui ele me rende tanto, se eu pego o crédito aqui ele me custa tanto, e fazer o balanço desse uso da possibilidade do crédito, né? Quando você está enforcado, as coisas são mais difíceis. O crédito é mais escasso e mais caro. Então, quando a gente tem uma dependência, o crédito é mais escasso e mais caro. Então, o ideal é você fazer um planejamento quando você tem uma condição favorável, né, financeiramente.
Você chega no banco, muitas vezes ele não consegue te conceder, ou ele tem excesso de garantia, que acaba não te operando. Então a ideia é você não ficar tão dependente, não deixar chegar num cenário limítrofe lá de dependência de crédito, porque vai ficar muito mais difícil e muito mais caro. Sim. E inclusive o recurso de crédito rural é um recurso que os bancos, no geral, eles repassam esse fundo. Então, o ganho direto, ele não tem uma margem financeira interessante para o sistema financeiro. É óbvio que o que o banco quer? Que você tenha todo o teu conjunto de soluções financeiras com ele. Né? Dependência da falar, contrato de produto e serviço. Mas a operação em si, ela é uma operação de margem muito estreita, muito exprimida. Então, é um comissionamento que a instituição ganha, então ela tem que ter mais assertividade na concessão daquele crédito. Por isso que quando o produtor rural está endividado, ele vai ter dificuldade de acessar o custeio, sim, seja no Sicoob ou seja em qualquer instituição privada ou pública. O que é o nosso próximo ponto de pauta ali? Que eu gostei muito da tua pauta. Você gostou da pauta. Eu nunca faço a minha pauta, né? Então quando chega um convidado com a pauta pronta, aí eu tô bem. Que a gente tem que se organizar. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, Arthur. Claro. A gente gosta muito do crédito rural, né? Nossa cooperativa, como eu vou repetir, né? Veio dentro do crédito rural, mas eu não sou agrônomo, tá? Eu não sou da área. Então é um assunto que a gente aprendeu a se familiarizar, a gente trata diariamente no Sicoob, tá? Então a gente precisa fazer uma pauta. Quando você sabe, tem domínio total do assunto, não faz pauta, que nem o Arthur. Mas a gente precisa fazer uma pauta. Ou inventa, ou fica Ou inventa. dando facão aqui, contando história, não, né? Não pode, senão manda jogada, aí é complicado. Mas a questão é o seguinte, eu anotei aqui pra gente falar sobre como é que tá a produtividade, o nosso produtor rural, da onde a gente saiu de uma safra lá em meados de 70 para agora. E eu acho que é importante a gente falar também de como é que tá o movimento clima, né? Que nós temos um El Niño aí, que deve pesar bastante na produtividade, nos preocupa, né? Algumas culturas. Então o produtor também tem que estar antenado com relação à movimentação climática. Como que o Sicoob vê isso? Como que o Sicoob faz para analisar, para entender isso? Aonde que vai bater no Sicoob isso? Não pode falar muita coisa, senão eu revelo os segredos da coisa aqui, né? Tô brincando com você, Arthur. É claro que tem culturas que o clima influencia muito na concessão de crédito. Então, quando a gente pega, por exemplo, culturas de HF onde não tem irrigação, é um cenário mais complexo para conceder crédito. A gente pegar na nossa região, a gente tem que ser franco aqui, né? A cultura de trigo, por exemplo, é uma cultura que sofre com produtividade, com muitas vezes excesso de chuva no período de colheita e tem uma margem menor. Então, o Sicoob, essas culturas que tem um risco maior atrelado ao clima, realmente o banco é mais restritivo. Então, normalmente você vai fazer uma operação de crédito, vai pedir garantia, vai pedir um reforço ou mais um aval, enfim, né? E muitos bancos não vão operar. Não, se a gente olhar, por exemplo, principalmente a cultura de HF, no geral, muitos bancos têm uma política muito conservadora e não operam. Quando a gente cai nas culturas tradicionais, nas oleógenas, de grãos, né, aí é mais tranquilo, né, até porque a soja é muito mais resistente, enfim. Então, por mais que você tenha um problema climático, normalmente, para pagar a conta, você acaba produzindo, né, na nossa região. Nosso Brasilzão, né, que é um celeiro rural aí, né. Mas... E para a gente falar, então, bem especificamente, agora, sobre o Plano Safra, que o governo foi lá, fez um grande evento e nos anunciou, tá? Primeiro de tudo, eu queria que você explicasse para a turma, inclusive para mim, a divisão dentro do Plano Safra. Pronamp, Pronaf, familiar. Qual é essa divisão que tem dentro do Plano Safra? Certo. E aí eu trouxe uma colinha aqui. Fica à vontade. Eu trouxe uma colinha, né? Então o que a gente também tem visto nos bastidores e que a gente conversa dentro do Sicoob, né? Tem uma tendência de cada vez, e a gente tem que ser franco aqui, né? Isso é uma tendência. Fica mais escassos recursos controlados e subsidiados para o Plano Safra. Tá? Então a tendência é que cada vez mais se procure mecanismos privados para financiar o produtor rural. E isso já é muito claro no grande produtor no demais, quando o governo não baixa a taxa de juros, por exemplo, que é até um estímulo para que ele não opere recurso controlado. Então a tendência é que fique mais difícil o recurso de crédito rural, principalmente para o grande produtor. Então o que a gente vê é um cenário de Pronaf sim, bastante estímulo, Pronamp por enquanto sim, mas demais um cenário um pouco mais desafiador de crédito controlado. Dentro do Plano Safra, que nós estamos falando esse ano aí de 435 bilhões de reais, né? Dividido em 3 categorias. Já tem a parte e a fatia do Pronaf, que é o pequeno produtor, e o que define o enquadramento é a renda bruta anual do produtor, né? Então nós temos 70 milhões para a Pronaf e 364 milhões para o Pronamp e o demais. Então são 3 tipos, né? 3 faixas. Nós temos o pequeno produtor, que é o programa da agricultura familiar, que é o Pronaf. Nós temos o Pronamp, que é o médio produtor. E nós temos o demais, que é o grande produtor, que aquele vai ter renda bruta anual acima de 3 milhões de reais. Então são as 3 categorias enquadradas no Plano Safra. E aí vem as ramificações, custeio e investimento.
mas dentro dos 3 perfis de produtor. Tá. E daí dentro disso, então, eu tenho lá ou para custear minha próxima safra, ou para investimento quando eu vou fazer barracão, comprar maquinário, ou eu não sei se até o próprio terreno é possível de comprar com esse crédito ou não. Não, isso é uma discussão que o pessoal cobra. Pô, mas não tem recurso do governo controlado para financiar a terra. Aí a gente tem que responder para ele, né? Você começa a ler por que não tem, por que aquilo, enfim. Você chega a uma conclusão. Talvez nós estamos falando do principal ativo, né? As pessoas normalmente imobilizam em terra. Então, o ativo mais seguro que tem é a terra, constitui-se um patrimônio, normalmente oferece o que ele tem de terreno, normalmente, né? Então, é um ativo muito seguro que muitas pessoas procuram imobilizar. E aí, talvez, criar uma linha ia faltar recurso para financiar todo mundo que quer financiar a terra, porque é o ativo mais seguro e a pessoa normalmente quer, e o produtor tem muito apreço na terra. Então, realmente, não existe recurso do governo que fomente e incentive o financiamento de terra. Aí você vai cair para as linhas de recurso próprio do banco, o banco financia, óbvio, mas é um cenário macroeconômico, nós temos que olhar a curva de Selic e daí para cima vai custar esse dinheiro. Então não tem recurso para compra de terra. E eu acredito muito, isso é uma coisa que a gente acredita, que é porque realmente se tivesse, daqui a pouco não iria ter para todo mundo, e vai fazer com isso, né? Claro, existem programas sociais, enfim, que não vou entrar no mérito. Minha fazenda, minha vida, não tem... Né? Assentamentos e assim vai, né? Programas agrários é diferente, né? Tá. Mas dentro do plano safra não tem recurso para compra de terra. Tem recurso para custeio da lavoura e tem recurso para investimento. Aí vai ser todo o investimento, desde energia própria, desde barracão, maquinário e correção de solo e todo o portfólio. E quando eu vou entrar ali no Pronaf, né? No familiar, que seria o pequeno produtor, eu consigo começar do zero? Por exemplo, assim... Nesse exato momento eu vou lá e comprei um terreninho lá, comprei 4 alqueires de terra e eu quero... não quero plantar nada, eu quero fazer uma piscicultura. Vou fazer aqui uns tanques para fazer peixe. Então, sou pequeno, estou começando do zero. Eu consigo acessar o Pronaf ou o Pronaf ele requer que eu comprove já o meu trabalho como produtor rural? Aí vem aquele dilema, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ele precisa começar. Exato. Como é que vai fazer? Ele precisa começar. Crédito é uma relação que a gente avalia vários setores, mas o principal é uma palavra, confiança. Tá? Então, crédito, cenário bancário, qualquer um, pode ser a melhor ou a pior garantia, é confiança. No geral, os negócios se baseiam em confiança. Né? Então, o que a gente precisa? Ele precisa ter um cadastro, ele vai fazer um cadastro, ele vai apresentar uma perspectiva de renda, a gente vai utilizar isso, vai avaliar as informações dele. Hoje o sistema, eu sempre digo, a gente vive um Big Brother e nem sabe, né? Nossas informações estão todas aí. Então o sistema financeiro vai avaliar o histórico, o regresso dele, como que ele tem um histórico de pagador de conta, e nada impede de ser primeiro ano ele contratar sim um recurso controlado. É óbvio que cada instituição tem as suas regras para conceder crédito, né? Nós no Cicobi normalmente exigimos aval, né? Então essa operação vai precisar de um aval, conforme a situação, às vezes uma garantia real e assim vai, né? Então cada caso é um caso, a gente não pode generalizar uma coisa muito particular. Cada um tem um score dentro do sistema financeiro, chega o Arthur lá no Cicobi. Eu vou poder oferir o score que o Arthur tem. E tá em zero lá, não dá? Não sei, nome sujo, desde pequeno, não posso dá? falar agora, posso falar agora. Mas enfim, conforme esse score, eu já vou mais ou menos ter um prognóstico passado e como é que você se comporta com relação a pagar ou não seus compromissos, né? Então, você apresenta uma perspectiva de renda daquilo e o banco vai poder operar para você assim. Porque senão você não pode começar mesmo. Óbvio que é mais difícil, né, Arthur? Mas não é possível. É por isso até o que nasceu antes, o ovo a galinha, acho que cabe perfeitamente. Tá, eu quero começar. Não, mas eu preciso saber do teu passado. Mas eu nem pude começar, como é que eu vou te provar o meu passado? Então, sabendo que tem essa possibilidade, porque, sabe, algo que a gente sempre explora aqui nos nossos episódios do podcast, é que quando a pessoa ela se interessa pelo agronegócio, não necessariamente ela precisa ser um produtor rural, ela precisa que o pai tenha uma propriedade, ou ela mesmo ter uma propriedade. A gente fala sobre algo inverso que a gente vem notando acontecer, né? Houve aquele êxodo rural e talvez agora comece um êxodo urbano aí para que as pessoas busquem mais qualidade de vida no interior, etc. E eu acredito que tem muitas pessoas que têm essa vontade de tornar-se produtor, começando de forma, né, pequena. E quando a gente fala também produtor, você vai falar, o cara montar numa Dodge Ram com 5 colhedeiras. Não, tô falando do pequeno. O cara ali que tem 2 alqueires e tem 3 tanques de tilápia, né? Então, para saber, para deixar claro para essas pessoas que tem esse sonho de retornar, de voltar pro rural, que também é possível. O duro, assim, tem alguns desafios, né, Arthur? Tem alguns desafios. Claro que é possível. No entanto, hoje, se a gente falar de precificação de terra, por exemplo, é um baita do gargalo que a gente tem, né? Quanto é que gira hoje a média de um hectare de terra, de um alqueire de terra? Então, começa por aí.
Para mim me tornar um produtor rural, tem que ter terra. Sim, né? sim. Ou ter que alugar terreno, por exemplo. Então hoje esse ativo está muito pesado. Valorizou-se muito a terra, o que não acontecia no passado. Quando você falava, né, de iniciar e do agro e do jargão, tem muita música que faz alusão a isso. Né? Hoje o agro é pop, o agro é top. Né? Então era motivo de chacota muitas vezes lá, né? Hoje não. Hoje é motivo de prestígio. Então a gente vê muita alusão a isso, né? Aquela história, nós na fita e os boys na DVD. Agora é o contrário. Agora o agro é top, o agro é pop, né? Realmente, e a gente tá numa região do agronegócio que tem mantido esse país, né? Nós estava falando, né, antes do nosso episódio aí, estamos falando de 27% do PIB brasileiro. Então nós estamos falando de uma região sul, onde predominantemente nós temos o agronegócio como um fator muito pujante da economia. E talvez porque que o sul tem relação também. O sul é diferente. É um agro muito forte aqui no sul, né? Ele pega desde as agroindústrias do meio oeste, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e assim vem para cá, né? Paraná. O agro é muito forte. Então é uma região do país onde tem um segmento muito pujante que está muito em alta, que é o agronegócio. Então a questão de começar, ele tem alguns desafios sim, mas é óbvio que tem muita oportunidade, né? Outra coisa que eu quero falar, né, Arthur? Quando a gente vai, vou conceder um crédito para um empresário. Uma das coisas que a gente leva em consideração é ele conhece do negócio. Então normalmente no ramo agrícola, no agronegócio, a gente vem numa sucessão familiar, onde ele já criou-se naquilo, o pai criou com o avô, ele com o pai, então ele conhece bem do negócio. Então quando a gente parte para algo que não vem no teu DNA, não é que não pode, e tem muitos casos de sucesso, mas você precisa conhecer muito do negócio. Né? Porque o índice de sucesso de muitas empresas, e vamos tratar o agronegócio como uma empresa a céu aberto, né? Porque de fato é porque não desconhece o negócio. Né? Então precisa conhecer. Impossível? Não é. Tem muitos casos de sucesso, né? O meu pai sempre me falava, quando eu estava na faculdade, ele sempre insistia para que eu não saísse dos estágios, assim, até às vezes tinha oportunidade de ganhar melhor, fazendo outra coisa, e ele insistia muito para que eu ficasse fazendo estágio no meio, porque você tem que conhecer do meio, você não vai investir em algo que você não conhece, né? Aparecem sempre, vamos investir aqui no restaurante, cara, você não sabe fritar um ovo, não adianta, né? Então, bom, entendo muito da advocacia e por isso invisto na minha advocacia. E acredito que não muda nada se for falar de qualquer ramo, inclusive da produção rural. Você pode aprender, é claro, a teoria ensina muito, né? Mas ter um histórico nisso também conta, né? É claro, hoje tem muita tecnologia, né? Então tem muita informação. Uma coisa é ser um investidor rural. São coisas diferentes. De repente eu tenho um ativo, um fundo lá, enfim, e tem muitos hoje, estão olhando muito para isso. Os Fiagros estão aí, por exemplo. Então tem muitos fundos que aportam nisso, compram terra e investem no agronegócio, mas é diferente, eu sou um investidor, não coloco a mão na massa. Agora, pelo que você me falou, são de eu começar a colocar a mão na massa. É diferente, né? São cenários totalmente diferentes. E o que mais você traz aqui pra gente, na colinha? Na colinha, vamos lá. Arthur, aqui tem uma classificação, né? Que o produtor rural acredito que já saiba, né? Qual é que é a taxa de juros, onde é que a gente se enquadra, né? Nós temos o Pronafiano, que o que define a condição dele ser Pronafiano é ele ter DAP, declaração de aptidão de Pronaf. Né? Os órgãos estaduais aqui, agora não é mais a Emater, tem um outro órgão. Tá contra o nome. Mas vê só, eu sou da Emater. Eu também, a Emater. Inclusive a logo do meu escritório foi baseada na Emater lá, no desenho da Emater. Então esse órgão, SEAB, acho que alguma coisa assim, não sei. Tá, vamos. Faz favor, produção, pesquisa lá pra gente. A Emater mudou de nome, veja lá qual que é agora. É o órgão estadual aí, a Emater, né? Vamos usar a Emater. Ou os sindicatos emitem a DAP. Desenvolvimento Rural do Paraná. E a par Emater, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a par IDR, Instituto de Desenvolvimento Regional, IDR. Isso, e a par IDR. Eles falaram numa reunião sobre isso aí. Então tá, então ele vai emitir a DAP e alguns sindicatos também emitem DAP. Então, deporte da DAP e você se enquadrando em renda bruta anual que é até de R$500 mil, você pode acessar recursos através do Pronaf. Então tá. Como é que o governo precifica? Como é que ele estipula a taxa de juros? Conforme o porte do produtor. Então o pronafiano vai ter acesso a uma taxa de juros menor do que o médio e o grande produtor, que hoje varia conforme a cultura, conforme o que ele cultiva e a cultura. Né? Para a soja, ele vai pagar 6% ao ano, estou falando de custeio. Para milho, a taxa de juros no Pronaf é 6% ao ano também. Para milho, se a operação for até R$20 mil, tá? Quanto menor ainda o pronafiano, menor é a taxa de juros, ele vai pagar 4%, assim como para o feijão também 4%. E agora, nesse novo plano safra, o governo lança para produzir alimentos da cadeia da cesta básica lá, até 3%. Tomate, mandioca, enfim, vários alimentos lá, tem um rol lá, que ele diminui ainda mais do que isso que eu falei. Então, a partir de 3% para o Pronaf. Então, esse é o pequeno produtor que tem DAP. Certo? Aí a gente parte para o médio produtor, que é a maioria da nossa região aqui se enquadra no Pronamp. Pronaf e Pronamp. Né? O Pronamp é o médio produtor rural, também é classificado dentro de renda bruta anual.
ele teve um aumento do teto dessa renda, o que é bom, tá? Porque você consegue acessar um recurso mais baixo. No ano passado, até o último plano safra, ano passado não, né? Até 30/6, que o ano safra não é o mesmo ano civil, ele tinha 2 milhões e 400 de renda bruta anual, agora passou a 3 milhões. Então o produtor que tem até 3 milhões de renda bruta anual, ele se enquadra no Pronamp. E aí ele vai acessar a taxa de 8% ao ano em qualquer uma das culturas, tanto feijão, milho, soja e outras que pode ter, né? Estou falando normalmente das que mais se plantam aqui na região, né? Então é 8% no Pronamp. E aí o grande produtor, quem não tem teto de renda, né? Se ele passar de renda bruta anual de 3 milhões, ele chama de demais, ou grandes produtores, ele vai acessar recursos com taxa de juros de 12% ao ano. Tá? Então isso é plano safra, é condição de qualquer instituição financeira. Para o grande produtor, 12% ao ano, limitado a 3 milhões de reais por CPF. Tá? Então nenhum produtor acessa recurso de plano safra acima de 3 milhões de reais. Isso é MCR, Manual de Crédito Rural diz lá. Então ninguém vai acessar recurso equalizável ou controlado acima dos 3 milhões. Ah, mas eu sou um grande produtor, plano no Mato Grosso, tem uma área de, sei lá, 10 mil hectares. Você precisa muito mais de 3 milhões, que tá vendo, não dá nem pro diesel, por exemplo. Talvez exagerei no diesel, né? Mas exemplo. Então como é que ele vai? Ou vai fazer recurso próprio ou vai utilizar em mecanismos privados para financiar. Isso. Tá? Então esses são os 3 enquadramentos. O Pronaf, o Pronamp e o grande produtor. Que é o demais. Que é o demais. Que o que vai definir isso é a renda bruta anual. Certo? Certo. Então é assim que funcionam os 3 produtores. Tanto para custeio quanto para investimento. E me conte uma coisa. Como que o governo ele faz essa liberação? E aí, como que os bancos acessam esse dinheiro? Por que que eu vou no Sicoob? Por que que eu não vou no Banco do Brasil? Certo. Por que aonde que está essa diferenciação? Se você for no Sicoob, você vai ver por que você tem que ir no Sicoob. Mas isso a gente vai falar no Eu final. já ia falar do cafezinho, que eu fui lá no café e o cafezinho estava muito gostoso aqui na agência da 19. Esse já era o motivo. Já... Depois você vai ver que tem mais coisa aí por trás aí. É. Então se você for no Sicoob, você vai ver por que tem que ir no Sicoob, não menosprezando e muito pelo contrário, enaltecendo o papel de todas as instituições que são importantes para o fomento local. Mas como é que funciona isso? Isso é uma coisa interessante, rapaz. Eu sempre penso, mas o governo anuncia esse dinheiro, mas o dinheiro é dele, é de quem? Pois é. Essa é uma questão interessante. Parte disso é do Tesouro, parte disso é das instituições financeiras, através de um programa de equalização. Inclusive a parte do Tesouro é uma fatia menor, não sei te precisar quanto dos 400 e poucos bi é do Tesouro, acho que 70, 80, e a diferença é através da equalização. Mas como que funciona esse mecanismo, até a título de curiosidade? Todos os bancos são obrigados ao recurso de depósito à vista, a fazer o que o Conselho Monetário Nacional obriga de exigibilidade. Então, todo o recurso de depósito à vista, eu sou obrigado a alocar parte do financiamento agrícola. Então, esse recurso, se eu capto lá, se minha instituição lá tem X ou Y, parte daquilo eu sou obrigado a alocar num recurso de custeio. Isso de todos os cooperados, por exemplo. De todos os Fui lá, cooperados. depositei, parte disso estará alocado nesse fundo. De todos os bancos. Era 25%. Para diminuir o recurso do Tesouro, o governo aumenta esse ano para 30% a exigibilidade. Então o banco não empresta para quem quiser. Não, você não empresta para quem você quiser. 30% desse recurso você vai ter que obrigatoriamente fazer em operação de recurso dentro do recurso controlado, onde ele equaciona uma taxa de juros daí. Ele pega a taxa do mercado e paga a diferença. Isso é chamado de equalização. Então parte do recurso do Plano Safra é de quem? É do próprio Tesouro e a grande maioria das próprias instituições financeiras que tem um aporte de equalização. Mas aí esse dinheiro, bom, mas o dinheiro, o 35% lá do que é 30% do que é obrigatório, do que eu deposito no Sicoob, ele vai pro bolo geral ou não? É só pros outros cooperados agrícolas do Sicoob? Ah, sim, sim. Aí Isso. depende do banco que tem a carteira ou não. Se eu tenho carteira acima do valor que eu tenho de depósito, eu tenho que captar no mercado. De bancos que não operam no rural. Tem vários bancos que não operam no rural. Né? Depende muito da fintech, por exemplo, que pode captar, muito banco digital e assim vai. E banco grande mesmo, que não atua no rural e que agora até estão entrando, né? Porque é um nicho que está chamando muita atenção. Sim. Então ele pode repassar para outro banco que não opera. E se ele tem uma margem negativa, é o contrário, daí ele repassa para outro. Então todo o recurso de depósito à vista, obrigatoriamente 30% é um recurso de exigibilidade que tem que passar para o crédito rural. Onde o governo equaliza parte do juro, para não gerar uma margem negativa. Então parte daquele recurso Plano Safra, extinguiu o Plano Safra. No ano passado, por exemplo, é que acabou o recurso de equalização.
taxa de juros subiu demais, o governo teve que colocar Colocar muito, demais. acabou o orçamento. Uhum. Então terminou o recurso Plano Safra, que a gente viu no ano passado, a gente vem sofrendo aí há 2 anos com o Plano Safra que tem acabado precocemente, né? Não atende a demanda inteira. Mas é assim que funciona. Parte do Tesouro, parte das próprias instituições, com um recurso que é chamado de exigibilidade. Não sei se os bancos e cooperativas em geral gostam muito, mas tem que alocar dentro do crédito rural. Outra situação importantíssima, e aqui eu também quero falar um pouquinho sobre o movimento cooperativo, tá? Recurso poupança. Porque o dinheiro que cai no banco, nem tudo o banco tem livre-arbítrio de alocar nas carteiras de crédito, né? E o governo controla, porque não falta recurso em certos segmentos ou outros da economia. Então, todo recurso de poupança, por exemplo, qualquer poupança que você tem em qualquer instituição nesse país, o banco é obrigado a alocar aquele recurso ou em crédito habitacional ou em crédito rural. E antes de você terminar esse aqui, eu recebo a entrada triunfante do pessoal da Smack Sabores, sempre trazendo aqui o momento mais esperado. Acredito, já falei isso, meus convidados já nem vêm mais para conversar comigo, vêm só para tomar um cafezinho da Smack Sabores. Seja bem-vindo, Smack. Hoje nós vamos tomar um cappuccino italiano. E eu pedi a gentileza de que ele mandasse ali um docinho pra gente, que é bem gostoso também. Eu sempre faço um combinado com meus convidados. Enquanto um come, o outro fala, daí depois a gente vai trocando. Isso. Né? E é bom que é ao vivo, né, Arthur, esse combinado, né? Na hora aqui. Na hora, né? Na hora. Na Isso hora. aqui não tinha, eu fiz agora. Exatamente. E a Smack Sabores, ela é lá de Teixeira Soares, mas está aqui em Irati também, na Rua da Liberdade, número 740, no Conecta Hub, bem ao lado aqui do estúdio, da Union Studio, onde gravamos o nosso Conectagro. Então, turma, se querem ser bem atendidos, quer fazer um agrado para a patroa, quer trazer as crianças, é aqui mesmo. Não há arrependimento em nada que se pede na Smack Sabores. Continuando o nosso assunto. Nós estávamos falando da poupança. Isso. Porque a gente se emociona tanto com a Snack aí, né? Que é aquela delícia que eles trazem aí. E Né? é bom. É bom, então vamos lá. Nós estávamos falando da poupança. Então, todo recurso que você deixar ou depositar em poupança, em qualquer instituição, seja uma instituição pública, seja um banco privado ou seja uma cooperativa, obrigatoriamente aquela instituição tem que repassar aquele recurso ou no crédito rural ou no crédito habitacional. É obrigatório, é um recurso carimbado. Então, assim, para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, para elas entenderem, quando você deposita o seu dinheiro no banco, o banco não pega ele, guarda num cofre e deixa lá esperando para quando você for pegar de novo. O dinheiro, a partir do momento que cai no bolo, o banco ele usa com mais de uma situação. Eventualmente é o teu dinheiro que está sendo emprestado para outras pessoas, é um dinheiro que é depositado lá, obrigatoriamente ele precisa ser alocado em crédito rural, crédito habitacional e etc. Então, não pense no banco como um caixa forte do seu dinheiro. Claro, ele é porque ele está lá devidamente protegido, não corremos riscos. Nós temos hoje um sistema bancário brasileiro, ele é muito sólido, então não há mais risco de quebra de bancos, ele é feito de forma segura. Claro, a quebra sempre existe, mas ele é fomentado pelo próprio Banco Central. As próprias instituições devem cumprir regras rigorosíssimas que o Banco Central nos faz. Quando é feito empréstimos, uma parte disso é alocado no Banco Central para que o próprio Banco Central, no caso de algum problema, ele consiga bancar essa instituição financeira. Então, não se preocupem em relação a isso. Isso é algo muito comum, né? Mas só para as pessoas entenderem como que funciona, né? Hoje o Banco Central brasileiro, né, contextualizando o que você falou, Arthur, ele é um Banco Central que, inclusive, ele é exemplo para vários lugares do mundo aí, né? Então, se a gente tem um órgão estatal que funcione muito bem nesse país, se chama Banco Central. O Banco Central e a Receita Federal, olha, são as nossas melhores instituições, sem dúvida nenhuma. Não dá de escapar e não dá de brincar. Ninguém escapa. Não dá de escapar e não dá de brincar. Então, a gente é muito regrado, né? A gente é muito Com fiscalizado. dificuldade de abrir aqui, peraí. Vou dar uma dica para Smack Sabores. Facilita a abertura. Não feche tanto aqui, Smack, porque senão eu não consigo comer. Mas é bom para quem está de regime, ó. Isso, Por isso você não consegue abrir. verdade. Continuemos. Então, vamos lá. Então, nós estávamos falando da poupança, estávamos falando do Banco Central, né? O Banco Central regulamenta o sistema financeiro. Na verdade, quem regulamenta é o Conselho Monetário, quem fiscaliza é o Banco Central. Então, é muito eficiente o Banco Central brasileiro e ele destina obrigatoriedades para alguns recursos que os bancos captam, dentre eles a poupança. Então, quando a gente estava falando da poupança, e aí eu vou falar para o povo de Irati, e em torno, e região, e onde você estiver, a importância da gente alocar o nosso recurso da poupança nas cooperativas de crédito. Óbvio que eu quero que esteja no Cicobi, né? E a gente, óbvio que vai vender o nosso peixe, mas quando você deixa o teu recurso na cooperativa de crédito, ela é uma entidade regional.
Então, obrigatoriamente, aquele teu recurso vai beneficiar alguém da tua comunidade ou você mesmo, numa linha que você possa vir acessar lá no financiamento de um trator, de uma carreta, de um pulverizador, numa correção de solo, enfim, no que você for acessar. Então, quando você deposita a tua poupança na cooperativa, ela é o agente de desenvolvimento local, e a gente pode gravar mais um podcast para falar sobre isso, tá? Ela é o agente de desenvolvimento local, então você estimula, né, que aquele dinheiro gira na tua comunidade, gerando mais negócio, mais emprego, mais PIB, mais imposto, todo mundo ganha. Então a importância da gente canalizar os nossos recursos nas poupanças, na cooperativa, para que a tua comunidade, o teu produtor vizinho possa acessar linhas de financiamento daquele recurso. Porque a cooperativa é local. Quando você está num grande banco, não tem problema, mas ele vai mandar às vezes para um lugar de fora, porque ele está no Brasil inteiro. Sim. Ou até fora do país, às vezes pode ter planta, pode ter unidades, né? Então quando a gente está na cooperativa, não. Certamente se deixar o teu dinheiro lá no Cicobi Canoinhas, algum associado do Cicobi Canoinhas, ou você mesmo, vai se beneficiar daquele recurso e forma o tal do círculo virtuoso do sistema cooperativo, que é fantástico. Eu vou te deixar tomar ali enquanto eu complemento. Eu fiz um MBA e aí sobre agronegócio, e uma das aulas que eu tive lá foi sobre cooperativismo, que até então eu não conhecia, até ter esse... Não conhecia, né? Conhecia o que todo mundo conhece, sabe que tem cooperativa e tudo mais. Mas aí eu fui apresentado tanto a parte legal das cooperativas, quanto ao motivo das suas existências, sabe? E ali, quem me fez essa apresentação, quem foi meu professor é o Walter. O Walter, ele é um dos diretores da Frisia, lá em Castro, em Carambeí. Então, assim, é um cara apaixonado por isso e ele soube transmitir muito o sentimento do cooperativismo. E eu tenho, para mim, que o cooperativismo, ele deveria ser ensinado na grade curricular das escolas, assim. Me parece algo obrigatório. Toda vez que alguém vai fazer qualquer tipo de discussão aí, que a gente vê muito, né, na mídia, o capitalista, o socialista, eu acho que, se você quer se proteger de tudo, se você quer ter o teu, se você quer o melhor para tua família, o melhor para tua comunidade, você não é socialista, não é comunista, não é capitalista, você entende? É o cooperativismo. O cooperativismo, ele é o que te blinda de todas as partes ruins de ambos. Ele traz a parte boa de ambos e te blinda da parte ruim de ambos os sistemas. É o cooperativista. Só que o cooperativismo, eu acredito que não tenha como simplesmente você chegar aqui e falar: bom dia pessoal, vamos fazer uma cooperativa. Você tem que ter um pensamento cooperativista. Você tem que ter uma coisa lá dentro de você que é relacionada ao cooperativismo. Então, eu penso que se o agronegócio é tão pujante, é porque, de fato, as cooperativas no agronegócio são mais fortes. E a história do ovo da galinha, que veio antes, né? Mas eu acredito que foi do fato das cooperativas que fez com que o agronegócio fosse tão forte. Com certeza. A comunidade se fortalece e eu também não acredito que a gente possa ter qualquer tipo de mudança do macro para o micro. Não vai vir, não jogue suas esperanças em Brasília, não jogue tua expectativa no federal. Vamos fortalecer entre a gente no nosso município, na nossa paróquia, no nosso bairro, na nossa cooperativa. Vamos fomentar a nossa comunidade. E é isso que o cooperativismo faz, né? Isso é fascinante, o cooperativismo é fascinante, é um movimento que nós estamos completando quase 200 anos de existência aí, né? Então a primeira cooperativa é de 1844, não sei se esse professor lá da Frisia, que inclusive é cooperada do Cicobi, contou, mas em 1844, um cidadão lá em Rochdale, Manchester, é uma região lá de Manchester, Inglaterra, estavam com dificuldade. E aí surge o cooperativismo. E fez um mercado, né? Sim, os tecelões lá tinham dificuldade e cada um com seu carrinho de mão, com a sua carrocinha, foi até Manchester, onde tinha o porto, lá na Inglaterra, e cada um trouxe um tipo de alimento. Um trouxe o arroz, outro trouxe o trigo, outro trouxe o feijão, e ali se trocaram e parte vender, e tem a primeira cooperativa do mundo que funcionou lá em Manchester, em Rochdale, na Inglaterra, e que foi um movimento idealizado na dor da comunidade local. Tinha falta de suprimento alimentar. O que a gente precisava fazer? Pô, se fosse só um, como é que ia fazer? Então cada um busca alguma coisa, e assim começou a primeira cooperativa do mundo. Teve outras iniciativas antes disso, né, na história, mas que não tiveram sucesso porque não tinham princípios. Quando você fala de cooperativa, como é que estão os teus princípios? E aí quando você fala de modelo entre capitalismo, socialismo, cooperativismo, une os dois. Os dois. A parte boa dos dois e te blinda do ruim dos dois. É isso aí. Eu às vejo vezes, assim. às vezes a gente sofre um pouco, porque o nosso associado, e a gente tem que ter a gente é capitalista, Claro. a gente quer ter mais. Mas ele está dentro de uma cooperativa, então você vai ter que ceder um pouco, amigo. E eu não posso, em detrimento de um cooperativo. Existem as regras, eu não posso, em detrimento de um,
priorizar o outro, né? Eu preciso ter essas Isso. regras justamente para que haja cooperativismo, Sim, né? sim. Mas no geral é um sistema muito bacana, fascinante. Quando nós estávamos tomando chimarrão, agora estamos tomando café, né? Mas quando a gente toma do chimarrão do cooperativismo, você não volta mais para... Estou falando cooperativa de crédito em geral, mas cooperativa Sim. de produção também, no Paraná, que faz um trabalho brilhantíssimo. As cooperativas aqui, o Paraná é o que é. Já logo do seu Mato Grosso, não se cuidar, passa, né? Produção agrícola, enfim. Mas é o que agora é a quarta economia, né? É. Passou o Rio Grande recente, porque as cooperativas realmente fazem um trabalho fenomenal, as cooperativas de produção, e nós, como cooperativa de crédito, também nos 3 estados do sul, fazemos um trabalho muito bacana que a gente vai poder falar um pouquinho mais além. Então, o cooperativismo proporciona isso, desenvolvimento da comunidade local. Então, quando você fala, não adianta mais se queixar ou reclamar do que está no cenário macro, vamos apagar o nosso fogo. O que eu posso fazer de melhor na minha propriedade, na minha comunidade, no meu município? Vamos sair daqui para lá. E a cooperativa, ela não dá certo se o teu cooperado não tiver esse pensamento cooperativista, porque não adianta ele pegar, vou comprar um insumo aqui na cooperativa porque é mais barato. Mas na hora de entregar minha produção eu vou entregar no vizinho ali que está pagando R$2 a mais. Não dá para você pensar assim, né? Você tem que ter um pensamento... É difícil falar isso, é difícil. Mas eu falo, eu não tenho compromisso. Isso seria um eu movimento posso tópico. falar aqui, Isso né? é um movimento tópico. Mas é assim, eu vou lá no Sicoob, então, e eu vou pegar o melhor crédito que eu tenho lá. Mas eu vou depositar no Bradesco, porque o Bradesco... Não. Então Sim, é um sistema sim. que se retroalimenta. Então você precisa Claro. estar nas dores e nos amores da cooperativa, né? E isso é o nosso discurso diário, Arthur. Uhum. Isso é o nosso discurso diário. A gente precisa ser parceiro. É. No amor e na dor. É um discurso diário. Agora, o conceito geral, a gente nem sempre consegue fazer, porque o mercado o mercado é quem regula, Uhum. e hoje a gente precisa ter escala. Então, assim, infelizmente, quem tiver menos volume acaba ficando, não consegue Sim. sobreviver num mercado tão competitivo em todos os segmentos. Sim. Seja vender comida, combustível, remédio, vender dinheiro. Então, você precisa ter volume. Precisa ter volume, né? Então, isso é o que a gente sempre prega parceria. Agora, o conceito de criar a cooperativa, e aí vai um pouco além, a gente já foge um pouco aqui do plano safra, mas é um assunto. Não, mas claro, aqui é meio sem regra aqui, O tá? conceito de criar a cooperativa foi justamente para isso. Uhum. Não, o mercado está me cobrando muito no nosso cenário crédito. Pô, tá me cobrando demais. Vamos criar nós uma entidade e cobrar menos? Beleza. O mercado está me pagando pouco. Vamos rentabilizar melhor nossos ativos? Então cria-se a cooperativa para cobrar menos e também rentabilizar melhor os ativos do sócio. Isso gera uma sobra, e quando a gente fala de dinheiro, é muito dinheiro. E um negócio mal administrado, o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. O primeiro é um banco bem administrado, então dá muito recurso. Então nós estamos falando de 250 bi de ativos, né? Uhum. O tamanho do Sicoob a nível nacional. Então a sobra disso a gente devolve entre todos os cooperados. Então a sobra, ela tem que ser a cereja do bolo. Uhum. Então eu vou completar um pouquinho o que você falou, Arthur, dizendo assim, a ideia da cooperativa é sim, trazer a menor taxa para quem opera. E também a melhor taxa para quem aplica, porque ela foi criada para isso. Uhum. Isso vai gerar uma sobra. Eu poderia ter uma sobra igual do sistema convencional, mas aí eu ia estar pagando igual. Uhum. Então eu prefiro no dia a dia te dar uma melhor precificação, seja uma de produção, pagar um pouquinho mais, e no final a sobra ainda devolver para você. Então esse negócio é fascinante, e isso que a gente tenta e não pode perder a nossa essência no nosso Sicoob. Né? No nosso Sicoob tem que ser assim, ser grande a título de sistema, mas ser pequeno local, conhecer cada cooperado. Por isso eu não posso massificar processos, e é uma coisa que a gente discute demais no Sicoob. Como é que eu vou ser grande, mas com gente pequena? Eu tenho que ser assim. Uhum. Eu tenho que ser comparado a uma rede mercadista, uma grande rede, que tem um portfólio enorme de produto e serviço, um preço muito agressivo, mas eu tenho que ser o mercadinho do bairro lá que marca na caderneta. Uhum. E é assim que tem que ser a cooperativa. Uma solução tecnológica, produto, serviço, escala, garantia. Estamos falando de um sistema de 7 bi de resultado com juro pago no ano passado. Não é pouca coisa. Sim. E 21 bilhões de economia para os associados do Sicoob no ano passado. Então você somar os dois dá quase 30 bi. Uhum. Entre o que você deixou ele pagar e o que você recebeu de sobra. Então esse volume de negócio, mas não esquecendo o Joãozinho lá da esquina que faz pipoca, ou que vende hot dog, que não tem renda comprovada muitas vezes, e assim vai. Então isso é o cooperativismo. É ser grande, mas também com jeito pequeno. E posso falar aqui, né, todos os contatos que eu tive com toda a rede bancária, seja para tratar de assuntos meus pessoais, seja para tratar da minha família, mas principalmente para tratar de assuntos dos meus clientes, sempre quando eu preciso ser atendido, seja pelo Sicoob, seja pelo Cressol, seja pelo Sicredi, é um atendimento, é uma forma de me atender, é um envolvimento. Eles perguntam como é que está o filho do cliente, a negociação que acontece é outra. Claro, tem lá as regras, né? Como nós falamos, nós não podemos, em detrimento de um cooperado, privilegiar o outro, mas o atendimento que a gente tem ali é muito diferente de você chegar
na fila de um banco, onde você é só mais um, e ou é isso ou não é, ou execução, e não, eu toda vez quando chega algum cliente meu que está com alguma dificuldade financeira, que precisa de alguma renegociação, alguma coisa nesse sentido, eu já dou uma olhada. Ah, falou que é cooperativa? Não. Mas Já é diferente, eu já passo a mão e já vou ligar pro gerente, já vou conversar. O trato é completamente outro, então isso que você falou de ser ter uma grande gama, mas ser o mercadinho da esquina que anota, eu acho que isso... É importante não perder isso, é importante não perder, mas tem a ver com a ideologia do negócio. Uhum. Por que é assim? É porque você é dono. Uhum. Veja só que negócio interessante. Então, eu sou cliente e dono ao mesmo tempo, sim. Na cooperativa, você é cliente e dono ao mesmo tempo. Como é que a gente tem que tratar o dono? É óbvio que tem que tratar todo mundo igual, mas com dono, respeito, com educação, tentar resolver o problema. Tem hora que você vai dizer, eu não posso fazer isso, amigão. Porque a gente tem norma, tem regra, a gente também tem que respeitar o negócio, porque nós somos um negócio, afinal de contas, né? Mas a gente está falando com o dono. E hoje eu passava em 2 filiais, nós temos uma em Ponta Grossa e aqui em Irati a gente tem na 19, né? Dizia assim para os nossos colaboradores, pode errar no processo, pode errar a taxa, não tem problema nenhum, até arruma, não atenda mal o nosso cliente. Não erre no atendimento. Isso não tem perdão. Então a cooperativa, o principal diferencial é, sem sombra de dúvida, o relacionamento, o atendimento. Né? E a gente paga mais caro para ser bem atendido. Sim, sim. Não é o caso do Cicobi, onde você tem uma diferença monetária, onde você economiza um valorzinho bacana trabalhando com nós e aí você é bem atendido, então você consegue conciliar. Normalmente é que chega, não consegue conciliar preço e qualidade, no Cicobi consegue. E isso é um jargão geral das cooperativas, onde o atendimento realmente é o nosso maior diferencial. E deixa eu puxar qual que é o próximo assunto que tem ali na A gente pauta? vai falando, vai fugindo. Aí eu quero falar aqui... Viu? Você falou que 1 hora era muito? Quanto tempo já deu aí, Heitor? 51 minutinhos. Jesus, minha bunny. Vamos lá. Nós precisamos comentar sobre Vai falando. armazenagem. Eu tenho 2 aqui para falar, que é... Risco socioambiental. Então fale do risco socioambiental. Quero falar sobre isso, quero dizer um problema que a gente teve no Cicobi, que provavelmente outras entidades tiveram, e para o produtor saber. Então hoje, né, a questão do crime ambiental, né, ele está muito em tela, é um assunto que é um assunto mundial, né, e o crédito rural está muito fiscalizado. Então quando a gente fala de recurso equalizável, a gente se depara muito com a situação rigorosa da questão ambiental do imóvel e do próprio produtor. Você tem algum histórico ambiental, de embargo, de enfim, várias situações, que eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho conhecimento sobre o que pode impactar nisso. Mas essa questão ambiental pode gerar sérios problemas, tanto para o produtor quanto para a própria entidade que financia. Veja só, o Estado repassa para você em termos de uma obrigação dele. Né? Esse dia eu estava lendo uma matéria lá dos grandes frigoríficos da região do Centro-Oeste, que não pode mais abater o gado se ele andou num terreno que teve problema. Meu Deus, como é que vai fiscalizar isso, gente? Mas eu só estou dando para vocês como a coisa está ficando difícil. Então essa questão de risco socioambiental é um assunto muito sério, onde realmente não consegue acessar recursos controlados se o produtor ou a área dele tiver algum problema, alguma discussão, algum embargo ambiental e coisas do gênero. Isso é um assunto que está sério. Eu gostaria até de citar um exemplo que a gente teve de como que ele pega. Né? Então nós tínhamos um produtor grande produtor, então o volume normalmente era no demais, né? Ele acessou um recurso controlado, quitou a operação antecipada, né? E passado 9 meses que ele quitou a operação, nós recebemos um comunicado do Banco Central, onde dizia que ele não podia financiar naquela área, porque tinha uma área de embargo, que não foi ele que deu causa, que foi um outro vizinho e que inclusive pegou a área dele junto. E aí, qual é que foi a penalidade? Desenquadramento da operação do crédito rural. Aí, gente, o que é isso aí? Me traduz esse negócio aí. Então, quando você acessa a crédito rural, você tem a isenção da IOF, tá? E você pega recurso equalizável. O governo paga parte do juro. Quando veio o desenquadramento, simplesmente fulano de tal, a gente fez recurso, a gente decorreu, a gente apresentou toda a documentação, que inclusive ele tinha uma autorização do órgão estadual para plantar e que não resolveu, certo? E a operação foi desenquadrada. Então ele teve que fazer uma diferença de aporte de IOF, tá? E uma diferença de equalização de juro. Imaginem uma Selic lá, enfim, para 13,75 quando o governo a parte que eu paguei eu quero de volta. Por quê? Porque ele não deveria financiar nessa área. Então ele não faz jus a ter recurso controlado. E mais uma, na cláusula do contrato lá, na cédula, que você lê cédula, você é advogado, você lê cédula, ele diz que descaracterizada uma operação de rural, ela vira uma operação comercial. E daí com juro de 2,5 ao mês e assim vai. Resumindo, o Cicobi fez o que pôde, levou isso para o conselho, a parte que cabia a nós entendemos que o produtor não devia e não cobramos, mas a parte do fisco não tem o que discutir. Então, a parte do fisco não tem o que discutir, ele teve que devolver, o produtor teve que devolver, e nessa brincadeira eu estou falando para vocês algo em torno de 300 mil reais. Uma operação de custeio, claro, um valor maior, mas onde teve o desenquadramento da operação de rural, ele teve que pagar a diferença do IOF e teve que pagar a diferença do juro. Então é uma questão muito pesada e está cada vez mais em alta, não tem o que fazer.
é uma situação que está cada vez mais pesada, tem que estar tudo certinho, regularizado, não pode ter nenhum passivo ambiental, porque senão não vai poder acessar recurso naquela área. Eu venho falando, não quero ser o anunciante do apocalipse, mas eu falo, quando eu tenho a possibilidade de estar falando com mais pessoas, em alguns eventos, ou até com os meus clientes, o produtor rural, ele ainda não está ciente, na sua grande maioria, da gestão do seu negócio, da sua gestão ambiental, jurídica, contábil, financeira. Então, o que está acontecendo? O cerco está fechando e ele não está vendo. A troco do que todas as áreas agora precisam ser georreferenciadas? Para que, de forma remota, o governo possa ver qual é a sua área de fato. Opa, então o cara tem georreferenciado, sem alqueires no nome dele, mas ele financiou na tua instituição 200. Opa, pera, tem alguma coisa. Nessa área georreferenciada dele aqui, ele pega uma parte aqui que o georreferenciamento do IBAMA lançou como área embargada. Como é que ele está fazendo isso? Aonde que ele está produzindo? Isso está fechando. Esse cerco está fechando. A Receita Federal, inclusive, ela adquiriu agora um novo sistema que é o suprassumo da verificação, né, de ativos de todas as pessoas, que inclusive faz um cruzamento com informações de redes sociais. Então, se a pessoa, se o produtor, ele está tentando pegar um crédito rural aqui, e depois o imposto de renda está lançando que ele comprou, sei lá, a casa da praia, e bate com o georreferenciamento dele, isso tudo está linkado. Então, o produtor que não se atentar com a gestão, vai acontecer o que tem acontecido muito, né? Vai se desfazendo, vai tendo que se desfazer disso. E daqui a pode pouco ficar ele some. desenquadrado de acessar recurso controlado. Isso. Inclusive, uma das penalizações é ele não poder mais acessar recurso equalizável. E daí como é que vai fazer investimento a longo prazo num país com Selic, que vai baixar, mas de 13,75? Fica difícil. Vai baixar, mas não vai ter Tem que milagre, cuidar. né? Tem que Então... cuidar. Não, dois não, né? Eu vejo assim dois extremos, né? O Brasil não tem estrutura, não tem conjuntura, não tem ecossistema para dois, que nós vivemos Selic em Sim. 2. Esse é país de primeiro mundo. Mas o Brasil também não pode ser 13,75, fica muito caro. Sim. Fica difícil. Como é que vai empreender nesse país a 20% ao ano Uhum. para banco? Não dá. Então não dá, precisa ter um meio termo. E a gente provavelmente vai se encaminhar para esse meio termo aí, meados de 24, início de 25, aí uma Selic intermediária de 8,5, 9, 9,5, nessa faixa, né? Nem estimula consumo, nem estimula poupança. Agora estimula poupança, por quê? Para controlar a inflação. Sim. Então, o governo tinha um problema sério que assola, né, o salariado principalmente, então ele calibra com taxa de juros, desestimula consumo. Tá? Então, assim, se você não tiver como produtor rural meio de acessar recurso equalizável para comprar um trator, uma máquina, vai ficar difícil com recurso Pra rural própria safra, nesse né? país, né? E eu vou usar uma frase, nós estávamos falando de incerteza no passado, né? Longo prazo Brasil é 60 dias. O Alexandre Garcia usa essa frase, né? Eu sou seguidor dele, né? Longo prazo Brasil é 60 dias. Então, nesse país aí onde para empreender não é para amador, Sim. né? Então tem que cuidar e ficar muito regrado nisso. Mas bem interessante essa informação, né? Acho que é bem importante o produtor rural ter essa noção de que as questões ambientais ligadas na propriedade dele não impactam tão somente numa multa ambiental que você pode receber, ou ali vai chegar para você ali uma ação onde você vai ter que reflorestar alguma coisa. Não, isso pode te impactar lá numa ponta que você não está nem imaginando. E subsidiariamente a própria entidade que financiou ele. Então veja só. Sobra pra Às vocês. vezes, daqui a pouco você sobrar para mim e eu ficar desenquadrado atual no rural, eu tenho mais 70 mil sócios. Na minha cooperativa e 7,5 milhões no Brasil no Cicobi. Como é que eu vou correr o risco de eu, Cicobi, não, você não pode? Então não dá. Então, às vezes não é o que a gente não quer fazer, é que não pode. Aí Esse ponto é muito rigoroso. vocês vão ter que começar a exigir uma negativa ambiental. O cara vai ter que correr e... Existe mecanismo pra gente checar tudo isso, né? Então é difícil acontecer uma situação dessa, né? Hoje tem sistema. Mas mesmo assim, então não adianta nem, se tiver qualquer situação, não adianta, porque pode dar certo aqui, mas ali na frente vai tropeçar. Né? Eu notei aqui também, pra gente continuar, e agora eu tô preocupado com o jogo, Corinthians e São Paulo. É isso hoje, né? Não assisto nada que Não, Corinthians. Corinthians e São Paulo. Mas quem assistir vai ver a vitória do Timão. Nós temos aqui a questão Amém. do... Beleza, produção. Da questão de armazenagem. Eu acho que é uma situação importante pra gente comentar. Eu ia Foi um falar assim que no sufoco começo. essa última safra. Foi um sufoco medonho. E esse sufoco se deu também pela... A gente não sabe, depois das cartas postas fica fácil ler o baralho, né? Mas pela não comercialização da safra. Então nós tivemos uma super safra no Brasil. Uma super safra, né? E o nosso produtor não vendeu antecipado. Não vendeu antecipado. Ele estava esperando pressão lá, enfim. Então o que aconteceu? Não teve comercialização.
o mundo comprando menos, nós temos uma defasagem enorme de armazenagem nesse país. Então foi um sufoco essa última safra e tende a próxima de volta a gente passar aperto aí. Estamos falando do milho do Mato Grosso que está com dificuldade de armazenagem, né? Eu vi hoje, inclusive, uma reportagem do milho na rua, porque eles não tinham onde colocar o milho, então tinha milho na rua, guardado, né, na rua. E me diga uma coisa, é possível que o produtor ele acesse crédito para que ele faça silo na sua propriedade, para armazenagem? Sim, é óbvio, né? Essa é uma questão de um produtor que tem o armazém próprio, ele precisa ter uma produtividade mínima, uma área mínima cultivada, para justificar aquilo, né? Então são dois tipos de investimento que você pode fazer para armazenagem. Uma para própria produção, e aí você precisa ter uma quantidade mínima, e um para comercialização. Eu sou uma cerealista, por exemplo. Então aí é fins comerciais, PJ, você pode financiar o teu armazém pelo teu CNPJ ou como produtor rural a partir de X capacidade. Não sei te dizer exato quantos hectares precisa ter, você pode financiar a tua armazenagem própria, né? Isso é uma linha chamada PCA, tá? É uma linha que tem precificação de 7,5, a taxa de juros, e salvo engano até 15 anos para pagar com período de carência. Tá? O que precisa? Precisa ter esse recurso disponível. Então, infelizmente, o Brasil tem uma defasagem, como nós falávamos, né? Em torno de 15% só de ter capacidade de armazenagem que a gente produz. Estamos falando de 300 milhões de toneladas de cereal. É muita coisa. O Brasil vem crescendo 5% ao ano a cada safra. Veja só. De 30 anos para cá, a gente dobrou a área cultivada, mas a quantidade foi 6 vezes mais. Então, a tecnologia, desenvolvimento, correção de solo, várias coisas. Onde é que vai deixar isso? Precisa se preocupar com a armazenagem. Então, existe a linha PCA, claro, para produtores daí maiores, né? E atualmente no Plano Safra ela está disponível. Inclusive, é um grande debate. Eu tive no evento no Separa aqui, né? Onde foi falado sobre essa default de armazenagem, né? E os produtores, que aqueles que puderem se organizar, enfim, desde que justifique, né, também, porque senão não vale a pena, é um investimento muito alto. Nós estamos falando do minério, que o preço subiu demais, então você fazia um silo lá, sei lá, com 7, 8, 10, não sei, hoje é 20, 25, exemplo. Então também precisa ter uma quantidade que justifique Mas isso. E um produtor pode se unir a outros vizinhos e buscar em condomínio esse tipo de crédito? Pode. Mas como que funciona? Não sei dizer. Mas pode. Existe um condomínio, né? Até pronampianos, que é médio produtor, pode 3 ou 4 ali que bata X quantidade de área e pode fazer em condomínio, sim. Porque entramos novamente naquele papo de gestão. Se ele está bem organizado financeiramente, é ali que ele consegue deixar o seu sojinha estocado, né? O seu cereal, o seu grão ali estocado, para que depois ele faça uma briga de preço lá na frente. Ah, mas para isso já temos as cooperativas. Sim, mas acredito que nem as próprias cooperativas tenham a possibilidade de armazenar tudo isso, né? Então, né, há de se pensar também nessas... Bom, aí de novo, aí entra a cooperativa fazendo um serviço comunitário, né? Aí é da comunidade se organizar para que faça essa situação, né? Sim. Essa questão de armazenagem, né? E repito, né? Nesse último ano a gente foi pego de surpresa, porque o problema foi que não teve a comercialização também. Então a cooperativa recebia, a gente sempre teve dificuldade. Mas o que acontecia? Aquilo tinha uma vazão. Então assim como eu chegava, já tinha contrato e já estava né? Dando o destino final aquele produto. E nesse último ano não foi assim que aconteceu. Né? Então a gente também não sei como é que vai ser nessa próxima safra, mas no geral a gente não pode ficar à mercê desse tipo de situação. Então o Brasil sim precisa se preocupar com uma capacidade de armazenagem maior. A gente usa o exemplo, por exemplo, da Argentina. A Argentina tem uma capacidade em torno de 40% a 50% da safra. O Brasil tem 15%. E nos Estados Unidos o fazendeiro tem o silo próprio. Tem, né? É óbvio que é um cenário diferente, é uma produção maior, assim vai. Mas a gente precisa seriamente se preocupar, o setor, os segmentos cooperativos agrícolas já estão muito preocupados com isso, né? Que é essa defasagem de armazenagem que a gente tem aí. Certo? E sempre quando você vê algumas imagens de voltados ao agronegócio dos Estados Unidos, você sempre vê a figura do silo, né, na propriedade. Muito diferente daqui, que não é nenhuma cultura, né, de que se tenha, né, de que se espere que o produtor tenha. É algo para pouquíssimos mesmo, né? Sim, é claro que é um investimento pesado, né? E que também precisa ter uma produtividade que justifique isso, né? Mas que realmente você... Eu vou dar um exemplo que esse dá prejuízo, tá? Mas é tipo casa na praia. Essa dá prejuízo, o silo não dá. Mas você vai quando você quer. Então você tem ali, você tem o privilégio de poder comercializar, desde que você tenha condição financeira para isso, né? E fica muito tranquilo, né? Esse ano foi horrível, a gente vivenciou assim testemunho de produtores associados nossos, preocupadíssimos, onde ele entregava, ficou um período que só recebia um tipo de cultura ou só outro tipo de cultura.
Foi bem desafiador aí. Eu acompanhei aqui, tanto de alguns clientes como de alguns conhecidos, né? Que estavam com... um deles estava com 5 caminhões parados na fazenda, sem ter onde entregar. Porque aqui em volta não tinha. E aí onde aparecia alguma coisa para entregar era longe, daí já o frete já não valia mais a pena. Soja esperando para ser colhido. Então é algo de se pensar bem no futuro. No futuro não, no presente. Já. Sem contar que nós estamos falando de um Brasil aí que virou celeiro, principalmente de produção de soja, né? Uhum. Então nós vivemos ciclos no nosso país, a gente teve o ciclo do quê? Teve o ciclo da cana, teve o ciclo do algodão, do café, e agora a gente tem um grande ciclo da soja. Sim. Então nós estamos falando que para trás a gente não vai caminhar. Uhum. Então qual é que é a tendência? Um país tropical que se plantar uma pedra nasce 2, esse é o nosso Brasil. Então até mal administrado é bom, não fazendo juízo de valor, né? Mas até mal administrado é bom, então é um país muito produtivo, precisa pensar nisso, seriamente. Isso que, né, também que você falou, né? Nós começamos no Brasil, você dá uma olhada na história, né? Nós começamos com o ciclo do pau-brasil, né? Que era extrativismo. Depois um ciclo da cana, depois um ciclo do ouro, depois um ciclo do café, agora um ciclo do soja. Então, possivelmente, o soja também não dure para sempre como como a commodity principal. Talvez em algum momento isso mude. Nós não temos como prever quando. Nos seus estudos macroeconômicos lá que o Cicobi faz, tem uma ponta disso em algum lugar ainda ou não ou sequer se aponta? O que a gente precisa, e o nosso país precisa muito nisso, é pensar em agregar valor no que ele produz. Uhum. Tá? Então eu acho que a gente muitas vezes exporta uma commodity e compra ela beneficiada 10 vezes mais. Uhum. E de repente podia pensar em agregar valor nisso. A gente não tem nenhum cenário assim estratificado sobre como é que vai ser o futuro do mercado de commodity. A gente vê alternativas e vê assim, por exemplo, os combustíveis renováveis, é uma coisa que a gente também tem que pensar. E como é que funciona o combustível renovável? Estamos falando de biocombustível, estamos falando de etanol. Então, nós vivemos um governo que tende a incentivar os biocombustíveis, então vai ter uma participação maior, vai precisar de mais soja. Então, eu acredito que esse ciclo vai se estender um pouco, mas isso é um pensamento meu, assim, sabe? Por quê? Porque vai existir outros mercados, né? E principalmente, acho que o Brasil, no geral, precisa pensar em industrializar mais. Né? A gente manda para lá e compra 10 vezes mais caro algo que a gente mandou. Então, isso é um país subdesenvolvido, a gente precisa pensar nisso, né? Temos mais um ponto lá da nossa pauta? Eu gostaria de falar... Antes de eu falar do Cicobi. Eu gosto de falar do Cicobi. Então, não tem jeito. Então eu quero saber o seguinte, por que eu vou buscar esse crédito rural lá no Cicobi? Por que eu vou abrir a minha conta do Cicobi? Por que eu vou ser cooperativa, vou ser cooperado do Cicobi Canoinhas? Primeiro porque você vai se tornar dono da instituição. Então quando a gente está na cooperativa, você é um dono, você é um cooperativado, né? Você exerce a função de dono. E como dono, imagine um comerciante, um posto, um mercado, uma farmácia, se ele precisa abastecer o carro dele, se ele tem um posto, ele vai abastecer aonde? No posto dele. Próprio. Se ele tem a padaria, vai comprar o pão onde? Na padaria dele. E por que ele vai fazer isso? Primeiro porque é dele. Então em termos, ele vai pagar um preço melhor do que o do mercado. Mas vamos dizer que ele paga o mesmo preço do mercado. O resultado volta para quem? Volta para ele. Então, quando a gente está na cooperativa, eu uso aquele termo, a gente morde o rabo. Tudo que se fizer dentro do Cicobi, qualquer produto, serviço, primeiro, a ideia é ter uma condição de precificação mais atrativa. Segundo, mesmo que aquilo seja mercado, aquilo volta para você numa cota capital. Então, como é que eu recebo de volta isso? Você tem um fundo lá, que é a tua cota capital, que enquanto você é sócio da cooperativa, agora você deve ter acompanhado a mudança da lei, como profissional do direito, 196, ele diz que a cota capital é da cooperativa, enquanto você é sócio. Então, quando você está lá ativamente, você forma um capital social. O dia que você sai da cooperativa, você leva de volta todo aquele resultado financeiro que você deu para a tua entidade financeira, que você estaria dando para o banco, você deu para a cooperativa, mas aquilo é teu. Então, você leva embora, conforme cada estatuto, conforme terminar, tem uma regra de recebimento da cota capital. Mas por isso é o principal motivo. Tem vários, e aqui a gente pode gravar outro podcast. A gente precisa ser bairrista. Acho que a gente cobra muito, mas de repente tem que ver se nós estamos fazendo a nossa parte. Então, quando você é sócio do Cicobi Canoinhas, você está falando de uma entidade local. Então, todo o recurso financeiro que você alocar no Cicobi vai fomentar alguma atividade econômica da tua comunidade local. E aí o teu vizinho vai reformar a padaria, vai aumentar o posto, vai empregar mais, vai trocar o trator. Então, o principal papel das cooperativas, e o Cicobi faz isso, é ser o agente de desenvolvimento das nossas comunidades locais. Aí você vai encontrar o quê? IDH melhor. Certo? Pasmem, pode olhar, tem pesquisa na internet. Você vai encontrar menos índice de fechamento de empresa, por quê? Porque a cooperativa está junto. E começa a pandemia, todo mundo se assustou, vou quebrar. Não, pera aí um pouquinho, vamos olhar. Eu conheço você.
Então, a pandemia para nós ficamos apavorados. Como é que foi? Foi um movimento que a gente cresceu muito. E o nosso sócio pôde contar com o Cicobi. Nós somos o maior operador de Pronamp, daí a linha de micro e pequenas empresas. Fala um pouquinho do Pronamp rural. O Cicobi foi a entidade privada que mais liberou operações de Pronamp, entidade privada, na primeira demanda. Tá? Então, por quê? Porque está na cooperativa? Desenvolver a comunidade local. E aí vai ter menor índice de fechamento de empresa, mais geração de emprego, porque se ele vai reformar, vai gerar emprego, mais tributo para o município, o poder público vai arrecadar mais, vai poder fazer mais melhoria. Então, onde as cooperativas estão bem inseridas, a comunidade toda ganha com isso. Né? E hoje, num sistema gigante, enorme, que não deixa a desejar em nada, em nenhuma solução, nem de produto e serviço, e muito menos de tecnologia, para qualquer grande banco desse país. Então, por isso, ser sócio do Cicobi. Falando um pouquinho, posso falar do Cicobi? Fica à vontade, é para isso mesmo. É para isso mesmo que está aqui. Então vamos lá. Falando um pouquinho do Cicobi em relação com o agronegócio. A gente nota assim um movimento cooperativista de crédito bastante pujante no sul do país. Né? O Banco Central dá um desafio para nós de chegarmos a 20% do share financeiro. A gente não conseguiu fazer isso na meta do Pedro Campos, lá, presidente do Banco Central, que era em 22%. A gente tem em torno aí de 10, 11% do share financeiro. Mas no sul a gente tem mais de 20%. Então a gente é um estado cooperativista, tá? Falando em estado cooperativista, olhando para a história. Por que nós falar de agro? As nossas cooperativas, a grande maioria delas, veio dentro do crédito rural. E inclusive eram salinhas dentro das cooperativas de produção. Veja só. Então ele era um cooperativado, ele entregava a produção. Teve momentos de cerceamento de crédito, principalmente nos bancos que operavam o crédito rural. E ele cria dentro da cooperativa de produção uma cooperativa de crédito. Onde ao invés de um produtor deixar o dinheiro dele no banco oficial ou privado e o outro ir lá pegar crédito, porque nós somos cooperativa da cooperativa de produção, então vamos deixar o dinheiro nesse negócio aqui, que era uma cooperativa de crédito rural na época. E assim surgem as cooperativas de crédito rural. Em um momento de escassez de recurso financeiro, onde os próprios cooperativados criam as cooperativas de crédito e na época, sim, a grande maioria, dentro das próprias cooperativas de produção. Depois cresce, enfim, né, vira livre admissão e faz parte desse sistema e assim vai. Então, o que eu quero dizer para você? Quando a gente fala de agronegócio, Cicobi Canoinhas, eu era uma cooperativa de crédito rural. Hoje, nós nos transformamos, a grande maioria das cooperativas maiores são cooperativas de livre admissão. Admite qualquer perfil de cooperado. Mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser bancos de nichos. Então, você vai pegar lá, por exemplo, as Unimed, as Unicred, era um banco da área médica, área da saúde. Né, as cooperativas de crédito. Muita gente faz alusão a Cicobi, a outro sistema, Sicredi, com banco produtor rural. Por quê? Porque elas eram um produtor rural. Então era um nicho, um determinado nicho que tinha alguma dor e que cria a cooperativa de crédito. Para que a gente possa ter musculatura e pulverizar e diversificar, né, a gente começa a crescer e o nosso Cicobi, especificamente em 2010, vira cooperativa de livre admissão. Então nós somos uma cooperativa de livre admissão, a gente admite qualquer perfil de cooperado, pessoa física, jurídica, profissional liberal, pequena empresa, média empresa, grande empresa, a gente tem know-how para atender, né, com solução, com aporte de recurso financeiro e assim vai. Tá? Então nós somos livre admissão. Mas por que eu quis frisar isso? Nós nascemos dentro do rural. Então a nossa base é o crédito rural. E especificamente falando dessa cooperativa Crédito Canoinhas, o Cicobi da 19, nós temos em torno de 650 milhões em recursos alocados do crédito rural para os nossos associados, que somam na casa de 65 mil associados no final do ano, que é esse dado. Então é uma cooperativa que tem expertise no rural. Então quando a gente fala do Cicobi, a gente vai falar de algo que está no DNA dela. Que é o quê? Que é o crédito rural. Foi onde a gente nasceu. Então a gente hoje tem uma grande participação do nosso crédito vocacionado para o crédito rural. E a nossa central, que é a Central Santa Catarina, que atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns aqui municípios do Paraná, do qual esse Cicobi Canoinhas faz parte, ela é a principal central no rural dentro do sistema Cicobi. Veja só. Então o Cicobi tem em torno de 7 milhões e meio de associados. Você vai ver lá 7 milhões e 300, 7 e 400. 1 milhão e 300 mil associados estão em Santa Catarina. Num estado que tem uma população lá de, sei lá, 7 milhões de habitantes. Então, se a gente falar hoje Cicobi, a gente vai fazer menção, principalmente, a boa atuação do share que as cooperativas de Santa Catarina têm, que emprestam e alocam em torno aí de 6 bilhões de reais dentro do estado e alguns, né, aqui no Paraná, alguns municípios na região limítrofe de vizinha aí. Tá? Então, a gente atua muito bem dentro do rural. Falando um pouquinho de Cicobi com share de mercado, nós temos um banco estatal, que é o banco que sempre foi o banco onde tinha maior operação no crédito rural, que tem em torno de 46%. Aí nós temos um outro sistema cooperativo que tem 10%, mais ou menos, e o Cicobi tem 9,8%. Então hoje o Cicobi é nível Brasil, muito puxado também. Nós em Santa Catarina fazemos um trabalho bem diferenciado mesmo nas cooperativas dentro do rural. Nós somos o terceiro player rural. No ano passado nós fomos ultrapassados pela Caixa, que veio num discurso de atuar forte no rural. Você como
advogado e produtor rural sabe o que eu estou falando, né? E que deu um start bacana, mas que já agora o Cicobi retomou a terceira posição. Então hoje nós somos o terceiro financiador do agro brasileiro, na frente de todas as outras mais de 100 e tantos bancos que tem nesse país e uma porção do sistema cooperativo. Então o Cicobi é o terceiro financiador do agro, é um segmento que a gente sempre alocou recurso, certo? A nossa cooperativa especificamente é a que mais libera a operação de CPRF. Então nós liberamos aí em 6 meses quase 100 milhões de reais de CPRF. Então de repente o produtor já não tem mais área disponível, de repente não consegue o recurso de plano safra está escasso, ele vai acessar uma ferramenta um pouco mais onerosa, mas vai fazer o investimento dele. E eu sempre digo, taxa de juros proporcional ao retorno. Às vezes até o limite de quanto pode ser barato, se tiver um retorno melhor. Você precisa pensar em retorno, tem que fazer conta. E voltamos lá à educação do nosso produtor rural, educação financeira. E isso é o princípio da cooperativa, tá? Então o Cicobi orienta ele, o princípio 5º lá, educação, formação e informação. Nós temos 7 princípios, o 5º é esse. Por quê? Porque eu preciso dar a melhor solução para ele, porque ele é o dono do negócio. Se ele vai mal, ele compromete. E eu não quero, ele é meu sócio. Ele tem que ir bem. E aí nós dois estamos bem. Certo? Então esse Cicobi tem um DNA dentro do rural. Nós estamos falando de uma cooperativa que fechou o primeiro semestre, a gente traz de primeira mão aí, com 42 milhões de reais de sobra, tá? Então essa sobra, somada com a sobra do segundo semestre, deduzidos os fundos, a gente divide entre todos os cooperados, né? Então além de você ter uma condição muito diferenciada, um atendimento que inclusive, pensando no produtor rural, abre 8h30, então o nosso Cicobi dá 19, 8h30. Isso é bom demais. Abre 8h30, precisa colher, precisa plantar, vai no Cicobi rapidinho lá. Né? Apesar que a gente sabe que hoje muitas pessoas já não utilizam mais ir no banco, mas se precisar quer conversar lá, né? Nosso pessoal tá lá, a partir de 8h30, tem estacionamento do outro lado, que a gente preza muito por isso também, né? Então essa cooperativa teve aí 42 milhões de sobra no semestre, né? E esse recurso, somados do segundo, mais a gente distribui para todos os cooperados, proporcional ao que eles contribuíram com o Cicobi. Então o que a gente quer falar? Quer deixar um convite, né? Nós temos recurso. Eu vou usar uma frase de um presidente de uma singular nossa, e ele usou uma frase meio brincalhona até. Ele disse assim: nós temos dinheiro para financiar até buraco de tatu. Eu achei que ele foi pesado, mas ele falou isso. Mas se o tatu vier e... Se o tatu vier e tiver cadastro cooperado aqui, vamos... Brincadeira, né? Ele fez alusão a dizer que assim, que o discurso nosso, e a gente vai colocar isso em prática, é que a princípio o Cicobi vai atender uma demanda pesada no custeio, se o produtor tiver realmente crédito, porque o crédito é ele que tem, né? Ou tem ou não tem, o Cicobi vai ter recurso, já tem recurso, estamos operando, estamos todo vapor, inclusive agora é a nossa safra, né? Tanto o Pronaf, Pronamp e o grande produtor, temos recurso lá no Cicobi, e a nossa intenção é expandir mais no rural, pensando na nossa essência, não esquecendo que éramos uma cooperativa de crédito rural, olhando para uma participação de 27% do PIB brasileiro e olhando que é o que movimenta toda a nossa economia local. Então, se o produtor rural vai bem, o comércio também vai bem, o município também vai bem, ele troca de carro, ele compra a caminhonete, ele troca o trator e forma novamente aquele círculo virtuoso do cooperativismo, onde o Cicobi é um agente importantíssimo nesse papel. E para te complementar isso, né, para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as instituições bancárias comuns ou as cooperativas de crédito, eu penso 2 coisas, né? Você falou aqui pra gente sobre... Deixa eu só veja você, não é eu que estou vendo. Ranking de agências. Quem é a maior instituição financeira do país em número de filiais? O Cicobi. Quantas agências? 4.507. Principal instituição financeira do país em número de filiais. Certo? Vamos pegar aqui um outro ranking aqui, ó. Aqui, grandes números do Cicobi. Estamos falando 250 bi de ativo. Isso aqui é só no bimestre, 1,2 de sobra. 39 bilhões de patrimônio líquido. Nós somos uma grande entidade. Somos top 10 em todos os indicadores. Vou pegar outro aqui para você. Só para nós completar, porque eu já até tirei a tua linha de raciocínio. Não, fique à vontade. Tem que falar do Cicobi, eu me emociono. Você que é meu entrevistado, não eu. Então, você tem que falar. Vamos lá. Ativo total aqui. Patrimônio líquido das cooperativas, olha só. Tem 100 e tantos bancos nesse país e quase o Cicobi é a 7ª instituição em patrimônio líquido. Certo? Às vezes a gente olha outros bancos aí e de repente, mas não, olha só o Cicobi como é que tá. Tá? Então, assim, hoje nós somos uma grande entidade, podemos atender a demanda, vou dizer, a necessidade financeira aí do nosso cooperado, pode ficar bem tranquilo. E isso, né, de tudo isso que você nos falou, eu destaco ainda 2 situações. Você falou, né, sobre você foi nascido no meio rural, né? Então é algo de você, né, o Cicobi tem o dom, então, disso, né? Já que ele foi nascido para esse tipo de crédito, eu acho que aí um grande diferencial que o rapaz, né, lá o produtor vai pensar se eu vou num banco comum, ou se eu vou na cooperativa, ou se eu vou lá no Cicobi, o atendimento ele é diferente.
você vai falar pro teu gerente ali, você vai falar assim, ó, mas eu tava precisando comprar um pulverizador. Se você fala isso lá numa instituição comum, não é interesse deles, eles não fazem questão, eles não sabem aonde tem. Agora você fala para alguém que é nascido no meio, para alguém, pra turma do Cicobi, pro gerente do Cicobi, que é deste meio, que é do meio rural, mas peraí, porque eu tenho outro cooperado que quer vender. Não, porque a empresa que vende pulverizador é nossa cliente. Então peraí, que nós já vamos fazer um... Então você tá no meio, você tá entre os teus pares quando você vai fazer isso. Você não tá chegando lá com a tua botina suja de terra porque você trabalhou o dia inteiro e tá sujando a agência como poderia estar em outras. Não, lá na cooperativa você seja bem-vindo porque você estava trabalhando assim como nós estamos trabalhando. Todo mundo aqui é desse meio. Então eu acho que o entendimento do meio faz muita diferença. E outra coisa também que eu destaco, houve um curto tempo, agora, recente inclusive, que as pessoas buscaram assim o melhor atendimento digital. Qual banco que tem o melhor aplicativo? Bom, e todos foram se adaptando, inclusive as cooperativas. Mas agora, pelo menos da minha parte, eu já estou buscando algo diferente. Eu quero falar com um ser humano, eu quero falar com uma pessoa, eu quero ir lá na 19, chegar lá na agência do Cicobi, Canoinhas lá na 19, e entrar lá, falar com a Bianca, falar com o Ezequiel, tomar um cafezinho, perguntar para eles qual que é a opinião, o que eles acham, se eles podem apertar o botão para mim. Eu acho que agora, né, a gente já viu, já testou, mas não é bem assim. Acho que o diferencial, falar com um ser humano é muito mais difícil. Isso na cooperativa não se perde. Não. E isso justifica a nossa ampliação da presença física. Uhum. Mas quem tá certo tá errado. Mas o que é isso? Os bancos estão fechando a Quando os agência. bancos diminuem, as E nós cooperativas estamos- aumentam. Peraí, são empresas que têm propósito diferente. Uhum. Estou falando de uma empresa de capital banco, estou falando de uma empresa de pessoa cooperativa. Uhum. Então, enquanto a gente tiver espaço e entender que isso precisa ser valorizado, a gente vai continuar expandindo a agência física. Uhum. Tá? Então, esse é o nosso viés. E principalmente para lugar muito extremo, levando inclusão financeira, onde talvez não chame tanta atenção do banco e pense em cifras muito maiores. É. Então, a cooperativa leva a inclusão, o Banco Central sabe disso. Duas coisas que nós não podemos deixar de falar no que você comentou nesse olho no olho. A tecnologia aproximou quem está longe Uhum. e distanciou quem está perto. É verdade. Então, o calor humano, a necessidade de conversar, a máquina vai travar. A gente precisa disso. Uhum. O ser humano está tão carente disso. E nós, Cicobi, não queremos dar causa para que isso aumente. Uhum. Hoje, eu tenho solução tecnológica. Quando você fala banco digital, eu tenho uma agência digital. E 96% da nossa transação são para o canal digital, tá? Sim. Então, você tem o Cicobi digital, você não precisa sair. Terminou o podcast, gostei da conversa desse cara aí do Cicobi, vou abrir uma conta, entra no aplicativo e se associa. Não tem problema nenhum. Como você faz em qualquer banco, um roxo, que tem bastante aí, Uhum. né? Que agora entrou no desenrola, daí Uhum. o governo tem que entrar no desenrola para 2,5 milhões lá e tal. Enfim, mas não vamos entrar nesse assunto, tá? Então o Cicobi também tem o Cicobi digital, com 90 e tantos % das transações pelo canal digital, mas tem olho no olho. Sim. Eu quero falar com gente. E eu quero falar com o gerente. E não É. tem ninguém lá na porta me pedindo entrar. Não, isso você faz no caixa eletrônico, você vai lá e diz, não, negativo. Eu quero falar lá no Cicobi, você vai poder falar com o gerente, sempre porta aberta e vai poder te atender. Certo? Então acho que isso talvez assim um grande, não sei se é o único, porque é um conjunto de situações que levam para o sucesso do sistema cooperativo, que vai crescer muito no país, eu tenho certeza disso. A gente já está crescendo, a nossa média de crescimento é 22%, 23%, de média indicadores, os bancos crescem de 12% a 13%, então percentualmente já está ocupando uma fatia de mercado. E isso é um dos grandes diferenciais, é o olho no olho, é a pessoa se preocupar com você. Às vezes ela não vai poder resolver teu problema, às vezes não dá, nem sempre dá. Mas qual é o nível de preocupação que você tem? Eu falava isso hoje na agência. Uhum. Né? E a gente gosta, a gente quer ser bem atendido, a gente quer saber que alguém está preocupado com você. Certo? Então no Cicobi certamente a gente vai estar muito preocupado com o nosso associado e vai poder resolver a dor dele. Sempre falo, ele tem algum problema, o que a gente tem que fazer? Resolver o problema dele. Se isso for ruim para você, você não pode trabalhar comigo, amigo. Uhum. Nós levantamos para resolver problema. E nós temos que conversar com as pessoas e às vezes ele nem quer nada, ele só quer falar com você. Eu só quero desabafar. Isso aí. Né? Então as cooperativas valorizam muito esse olho no olho aí. Viu? Vamos fazer mais um. Vamos gravar no Cicobi na próxima. Que eu acho que assunto não falta. Eu já dava para nós falar mais de crédito, mais de armazenagem, dava para falar mais essa questão ambiental. Vamos fazer um outro aí, uma hora que você estiver mais tranquilão. Vamos. E aí a gente faz o itinerante, aí a gente sai daqui e vamos gravar lá no Cicobi. Vamos lá. Nós que vamos te visitar daí. Claro, vamos lá sim, a gente fica muito feliz de poder contribuir, né? Espero que possa contribuir com alguma coisa, né? Trocar um pouco da experiência que a gente tem aí, né? Vamos reforçar o convite
para que procurem o Cicobi. Nós temos o Plano Safra. Tudo que você lê na internet sobre o Plano Safra, linha de crédito, tá lá, o Cicobi tem. Tá? Então, porque eu estou sendo bem genérico, mas tem, você tá lá no Plano Safra, uma linha disponível, nós operamos, nós somos agente financeiro também do BNDES e você pode acessar pelo Cicobi e vamos sim já deixar aqui, né, o nosso compromisso de fazer itinerante lá no Cicobi. Vamos, Falar um e ó, pouquinho a mais. gente não falou de contrato guarda-chuva, a gente não falou de operação de barter, nós não falamos de outras modalidades de crédito. Então, assim, o produtor fala, mas o Plano Safra eu já peguei, não peguei, vai... Tem muita opção de crédito pro produtor que dá para ir lá conversar com vocês. Sim, Então, sim. eu acho que a gente tem bastante assunto pra gente conversar. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sempre fico muito feliz quando nós recebemos pessoas internacionais aqui. Recebemos Que uma pessoa isso? de Canoinhas agora, Opa, né? capital do Então, obrigado pela disposição. Desde o primeiro momento que o Ezequiel nos recebeu lá, conversamos com a Bianca e sempre foram muito atenciosos conosco. E, bom, o prestígio que nós recebemos aí em te receber aqui na nossa casa. Obrigado pela conversa. Portas abertas do Conectagro. E logo mais a gente vai fazer uma visita lá no Cicobi. Tá bom. Eu que agradeço, né? Agradeço. Fico feliz e espero poder, né, assumir aí o nosso compromisso de repetir daí itinerante lá no Cicobi. Tá Vamos bom? lá sim. Obrigadão. Obrigado, turma.